Ok. Um dos desafios que se tem apresentado e, por um lado, é para muita gente que está sozinha, ficou muito mais sozinho nestes meses. Mas como eu disse algumas vezes, acho que até no grupo de estudos e sim aos meus amigos, é uma daquelas situações em que se realmente se pode dizer aquele ditado português que diz mais vale só que mal acompanhado, porque pensei muitas vezes, pronto, uma coisa é aquilo que vamos falar um bocadinho hoje e que é aplicável não só nesta situação, mas em todas as situações verdadeiramente da nossa convivência uns com os outros enquanto seres humanos. Outra coisa são os casos, sei lá, de violência doméstica e coisas assim, em que as pessoas que devem ter ficado extremamente exacerbados nesta situação, uma vez que não existe mais escape nenhum, não existe saídas, não há mais espaço, não é? Então, eu acho que o confinamento acabou por ser quase como uma lupa, não é? Que fez mesmo pequenos detalhes parecerem muito maiores, por um lado, e às vezes a lupa também tem aquele efeito, sabem, o efeito de concentrar o foco da luz, por exemplo, e de incendiar um papel ou as folhas, qualquer coisa que esteja seca. E, portanto, se calhar também houve assim alguns incêndios que aconteceram, e a prova disso é que entre as várias, houve muita gente a perder rendimentos, mas houve muita gente também a ganhar, e entre eles os advogados dos divórcios não têm mãos a medir nos últimos tempos. Já se tinha ouvido falar disso na China, onde inclusivamente em Wuhan, não é? Onde isto tudo começou, onde inclusivamente o divórcio é muito mal visto e as pessoas não divorciam assim com tanta facilidade como agora hoje em dia no Ocidente, mas apesar disso, os meses de confinamento levaram a um acréscimo dos divórcios. Então, achei que entre as várias dificuldades que nós enfrentamos, para aqueles que não passaram o confinamento sozinhos, o facto de conviverem, e não é apenas marido e mulher, ou enfim, companheiros, mas filhos, etc., e todas as pessoas que vivem no mesmo espaço, na mesma casa e que ficaram num convívio muito mais estreito e muito mais constante uns com os outros. Já não sei com quem é que eu estava a falar não ontem, há uns dias atrás, que me estava a dizer que inclusivamente pais e filhos também tem sido difícil, ao ponto das pessoas dizerem, cheguei à conclusão que não gosto dos meus filhos, porque que não sabia quem eles eram na realidade, sabem? E eu acredito, quer dizer, é um bocado extremo, se calhar, mas não é assim tão estranho quanto isso, porque realmente, quando vamos a ver, um, o convívio dentro das famílias, e agora, sobretudo com o tempo em que cada um tem o seu computador, cada um tem o seu telefone, cada um tem o seu tablet, cada um tem a sua televisão, portanto, já nem sequer há aquela saudável discussão à mesa de vamos ver a novela ou ou vamos ver o Quem Quer Ser Milionário, não é? Pronto, cada um vai para o seu canto e vê aquilo que quer, e portanto as pessoas entram e saem, sabem, passam o dia separadas e quando se veem à noite não têm, ou conversam um bocadinho, mas também estão todos cansados e querem ir cada um para o seu lado, e Facebook e essas coisas assim, e portanto, e ao fim de semana, quer dizer, às vezes acho que as pessoas estão mortinhas porque chega segunda-feira, que já não aguentam mais estar umas com as outras, e é assim a nossa vida. Então, estes meses em que fomos todos forçados, aqueles que vivem em família, né, a estar muito mais tempo juntos, podem ter sido realmente, e podem estar a ser, meses que apresentam realmente alguma dificuldade nesta gestão. E porque nos leva a uma convivência que não é a nossa convivência habitual
e nos leva a, e como disse, também funciona quase como uma lupa, não é? Que aumenta todas as coisas, todos os pequenos detalhes e todas as coisas que podem não ser normalmente, podem ser coisas com que nós, dizer, embirramos normalmente, mas como não estamos confrontados com elas, da mesma maneira, passam despercebidas. Irrita-me um bocadinho de manhã quando o vejo ou a vejo a fazer qualquer coisa que em geral me irrita, mas assim que saio, porta fora, vou trabalhar, etc. E isso passa, não é? Agora é diferente quando às 10 horas ele está ali, às 11 horas ele está ali, ao meio-dia ele continua ali, às 2 da tarde ele também está ali, e por aí fora. Então, e não é uma coisa assim, como é que eu ia dizer? É natural, de uma certa maneira. É natural. Por isso requer de nós um, um esforço particular. E não é esforço no sentido necessariamente do esforço necessário para puxar uma carroça, mas requer um esforço de atenção, requer um esforço de presença, requer um esforço de compreendermos para que é que serve um relacionamento, o que é um ser humano e o quanto o que é o ser humano que está na nossa frente e o ser humano que está do lado de cá, que nós também muitas vezes não conhecemos. Na verdade, este confinamento pôs-nos numa situação de pré-reforma. Ou seja, tivemos uma pequena amostra do que passam as pessoas quando param de trabalhar e vão para casa, não é? Porque não só já não saem, etc., mas é típico, nós vemos às vezes os casais de uma certa idade, quando estão ambos reformados, que se dão conta que se calhar nem gostam um do outro, mas viveram 50 anos juntos, só que era intermitentemente, não é? Então começam a embirrar uns com os outros por tudo e por nada, não é? Como naquela anedota mais curta que eu conheço do casal que se encontra de manhã na cozinha e ele diz, normalmente é assim, ele diz bom dia e ela diz não comeces. Portanto, tem sido, se calhar, um pouco difícil esta convivência. E podemos estar ou sentir em determinada altura aquela sensação de que tudo naquela pessoa com quem nós vivemos, e se calhar há vários anos, tudo o que ela faz nos irrita, sabem? Porque põe a chave no sítio onde nós não pomos, porque arruma o prato sem secar, porque não tira a louça da máquina, ou porque tira, ou porque não arruma os talheres, arruma as colheres com os garfos e nós não gostamos, e todas essas pequenas coisas que no fundo não têm grande importância, mas que acabam por ser o ponto de partida ou o pretexto para discussões sem fim. E estas coisas que nos irritam normalmente, mas que nós não valorizamos porque não estamos constantemente confrontados a elas, podem fazer nesta situação de lupa em que estamos num espaço fechado constantemente, podem ser o ponto de partida para muitas discussões. Aquele tipo de discussões, sabem, ou de troca de palavras, que não leva absolutamente a lado nenhum. Quando as discussões começam, sim, mas tu, não é? É que cada frase começa assim, de um lado e do outro. Tu fazes não sei o quê, nunca fazes não sei o que mais, e do outro lado vem. Sim, mas tu, tu também quando qualquer coisa também não fazes, ou também não dizes, ou fazes, etc. E este é o género de discussões em que às vezes nós entramos, mas que sabemos por experiência que são discussões que nos põem mal dispostos, mas que não têm qualquer finalidade, não servem absolutamente de nada. Porque a partir do momento em que existe da parte de uma das pessoas uma frase, qualquer coisa em tom de acusação,
Normalmente o que acontece é que, porque temos todos um ego, não é? E o ego no sentido budista, não necessariamente o ego arrogante, pronto, que as pessoas normalmente usam a palavra para isso, mas o ego no sentido de uma identificação connosco próprios e que normalmente pode estar até assim mais ou menos adormecida, mas que assim que é espicaçada, e às vezes essas pequenas frases ou essas pequenas coisas que vêm num tom de acusação, desencadeiam um processo de autodefesa da parte do ego. E é aí que ele responde, sim, mas tu também, quando, sei lá, há 6 meses atrás, em dezembro do ano passado, também não puseste a chávena no sítio, né? E, e este ping-pong, no qual às vezes nós caímos e sem querer, quando não estamos atentos, é completamente inútil, porque nada vai resultar de uma conversa dessas. Mesmo que, se houver alguma coisa para conversar, se houver alguma coisa para decidir, se houver alguma coisa para alguma vontade de entendimento, não é? Que não seja apenas um escape para o meu mau humor, sabemos de antemão que não é com uma conversa deste tipo, que não leva absolutamente a lado nenhum, que vamos conseguir. Se alguma coisa nos desagrada, se alguma coisa necessita de ser conversada, etc., temos que perceber que não é assim, que assim não vai dar, que assim não vamos realmente a lado nenhum. E para mais é contraproducente, porque quanto mais argumentos, porque há sempre aquela vontade de dizer mais alguma coisa, nunca ficar, ter sempre a última palavra, mas não há a última palavra, porque é um ping-pong realmente. Eu mando para lá a bola volta para cá, eu mando para lá, ela volta para cá, eu mando para lá, ela volta para cá. E muitas vezes o tom vai subindo e a irritação vai subindo, e portanto o ego vai estando cada vez mais em posição defensiva e a possibilidade de alguma abertura começa a ser cada vez mais remota, ou seja, as pessoas vão se endurecendo na sua posição, vão cada vez adotando uma postura mais defensiva, não é? Pronto, às vezes a discussão acaba por alguma razão, ou acaba até mal, eventualmente, mas não acaba de maneira nenhuma e nunca, se mantiver esta dinâmica, não acaba com nenhum consenso, nem nenhuma conversa, nem nada dessas coisas. Então, realmente é muito importante. Se esse é um dos cenários algum dos nossos relacionamentos, é importante ter consciência. E mais uma vez, voltamos outra vez, e isto é, quanto mais o tempo passa, mais eu me dou conta do quanto a meditação é uma ferramenta essencial. Não, já nem falo da meditação como método budista para atingir o estado de Buda, mas simplesmente para viver, sabem? Não precisa de ser, não precisamos de pensar em uma transcendência ou em caminho espiritual, é ótimo, mas é quase um luxo. Mesmo no nosso dia a dia, para conseguirmos saber viver, como falava dizer a minha mãe, que dizia que o que custa não é viver, o que custa é saber viver. Para simplesmente sabermos viver e viver em harmonia uns com os outros, sem nos dilacerarmos, sem nos magoarmos, etc., ter a capacidade de se observar, de estar atento ao que se passa e de não cair repetidamente nos mesmos mecanismos automáticos, é fundamental para tudo, sabem? Então é realmente uma panaceia universal, não vai solucionar nada milagrosamente, não é uma varinha mágica que vai transformar a nossa vida, mas transforma a nossa capacidade de estar presentes e a nossa capacidade, consequentemente, de mudar certos padrões. Falei deste padrão, pode ser outro qualquer, mas normalmente o que acontece quando existem padrões desse tipo entre as pessoas
São coisas que às vezes, dependendo de se a relação já tem muito tempo ou se é uma relação relativamente recente, às vezes são padrões que estão tão instalados, sabem? Já estão tão calcificados, já estão tão calcificados que é como se fossem como é que se diz em português? Os carris, que se fossem os carris, não é? Quando a gente pôs um comboio ou uma carruagem em cima dos carris, ele não vai nem para a esquerda nem para a direita, vai por aquele caminho, porque está em cima dos carris. E nós às vezes estamos também em cima de carris. E a partir do momento em que entramos num determinado ramal, vai por ali fora, e se não tivermos a capacidade de nos apercebermos do que estamos a fazer, do que estamos a dizer, do que se está a passar, os mecanismos vão simplesmente vão se repetindo e com a repetição vão traçando cada vez mais fundo esses carris e é cada vez mais difícil mudar. Sempre possível, mas cada vez mais difícil. Então, quando vemos, pronto, este exemplo que eu dei destas discussões, tu e tu também, etc., não é exclusivo dos casais, acontece cada vez que dois seres humanos discutem, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja o que for. Quando nos apercebemos disso, temos que dar aquele passo atrás, que temos vindo a falar. Dar aquele passo atrás e dizer, ups, lá estou eu, lá estamos nós, outra vez nos carris. E encontrar uma maneira airosa de não continuar, de não insistir. E essa maneira airosa passa muitas vezes por uma coisa que o ego não gosta de fazer, que é não ter a última palavra. É? Que é mudar de assunto e que é dizer, ok, tens razão, por exemplo. Não quer dizer que, ou então dizer qualquer coisa de, olha, não vale a pena continuarmos a discutir, quando estivermos mais calmos vamos falar disto noutra altura, agora não. Qualquer coisa assim do estilo. Isto levanta também aquela questão que eu acho que todos, muita gente se coloca, porque evidentemente se tivermos um parceiro, seja ele quem for, pessoa com quem vivemos, mas pode ser um filho, uma mãe, uma irmã, não interessa, se tivermos alguém que também tem a capacidade de se dar conta, ou que também tem alguma espécie de consciência do tipo, como nós estamos aqui a falar, alguma presença, as coisas são obviamente muito mais fáceis, não é? Porque vamos poder dizer a essa pessoa, bom, estamos outra vez nesta conversa e a gente sabe que isto não vai a lado nenhum, portanto vamos dar um tempo, vamos nos acalmar, é mais fácil, obviamente. Mas podemos ter na nossa frente alguém que não tem de todo esse tipo de consciência, que está inteiramente enrolado nos padrões habituais e que inclusivamente, mesmo que a gente diga sim, tens razão, a pessoa continua às vezes, não é? Não para ali. A gente diz sim, tens razão, desculpa. E ela diz, pois, mas porque tu, tens. E depois tens razão, desculpa. E a pessoa continua, não é? Podemos ter alguém que não só não se não tem o mesmo tipo de presença que nós estamos a tentar ter, porque ainda estamos a balbuciar, não é? Não só não tem esse tipo de presença, como vai espicaçar-nos até conseguir um resultado, até conseguir uma reação. Portanto, vai necessitar da nossa parte muito mais uma dupla atenção. Mas a pergunta, que eu ia dizer, a pergunta que muita gente se faz é, quando existe um relacionamento difícil, e a pessoa da nossa frente não tem a consciência de poder trabalhar sobre os seus mecanismos automáticos, será que é possível mudar unilateralmente? E essa é uma pergunta muito importante, porque é uma das coisas que desespera às vezes as pessoas quando começam a ganhar alguma consciência e
através da meditação ou de outra maneira, quando começam a ganhar alguma consciência espiritual, não no sentido místico ou religioso, mas simplesmente consciência de si, consciência da sua própria mente e do facto, por um lado, do poder da mente, tanto para a destruição como para a construção. Quando começam a ter alguma noção disso, ficam muitas vezes desgostosas por se perceberem que as pessoas com quem vivem e com quem convivem de mais de perto não estão no mesmo, dizer patamar, mas não é uma questão de escadas, não estão na mesma onda, digamos assim. E ficam, percebem-se se calhar das dificuldades de relacionamento com esta ou aquela pessoa, mas pensam que não podem fazer nada se não tiverem a participação da outra. Se a outra pessoa não fizer também um esforço, que unilateralmente não é possível fazer nada. Mas isto não é verdade. Obviamente, como eu disse, é muito mais fácil e será mais rápido também se do outro lado, ou da outra parte, a outra pessoa tiver alguma forma de consciência também, porque aí é possível ter uma conversa e é possível percebermos que este tipo de discussão ou que este tipo de relacionamento não leva a lado nenhum, porque o que é mais estranho é que se formos perguntar a toda a gente, ninguém vai dizer que quer ser infeliz ou que quer ter discussões com o marido ou a mulher todos os dias. Claro que ninguém quer, não é? Teoricamente. Mas depois, por causa dos hábitos, às vezes até por causa daquilo que vimos em casa quando éramos crianças ou por diversas razões, acabamos por cair nesses hábitos. Então, no fundo, ninguém quer sentir-se mal e ninguém quer ser infeliz verdadeiramente, mas às vezes simplesmente estamos presos em mecanismos que são, na sua grande parte, inconscientes. Inconscientes não que eu não consiga perceber deles, mas inconscientes no sentido em que repite simplesmente as mesmas coisas, um pouco em piloto automático, sem verdadeiramente tomar consciência do que se está a passar e embora já tenha visto onde é que vai parar milhares de vezes, continuo a repetir as mesmas coisas. Mas o que é facto é que, contrariamente àquilo que possamos talvez imaginar ou pensar, assim a priori, mesmo unilateralmente é possível mudar muita coisa. E uma das razões para isto é que, e esta não é uma coisa óbvia que nós, que às vezes não, que seja assim muito fácil de ver, mas as outras pessoas são sempre um pouco reflexo de nós próprios. Quando nós pensamos e temos algum relacionamento que não funciona bem, o nosso primeiro pensamento, se simplesmente ele ou ela pudesse ser um pouco mais atencioso, ou se ele ou ela pudesse varrer o chão da cozinha, ou se ele ou ela fosse mais romântico, ou se ele ou ela fosse mais ou fosse menos. Porque para nós, se essa pessoa mudasse o seu comportamento, seria muito mais fácil o nosso bem-estar, o bem-estar do casal ou da família, etc. Mas isso pode ser uma busca que não tem solução, porque se a nossa felicidade ou se a harmonia entre as pessoas está dependente de outra pessoa, não há nenhuma garantia de que isso alguma vez aconteça. Porque quando nós dizemos se ele fosse mais assim ou menos assado, ou ela, por acaso, não nos estamos a incluir na equação, não é? Estamos simplesmente a pôr na outra pessoa a responsabilidade plena de mudar alguma coisa. Enquanto que, na realidade, não nos apercebemos do que é que nós estamos a enviar, ou de como é que nós nos estamos a comportar, ou de como é que a outra pessoa nos vê.
não fazemos a menor ideia que se calhar a outra pessoa também está, provavelmente, a pensar, se ela fosse mais assim, ou se ele fosse mais assado. Portanto, e cada vez que nós fazemos isto e pensamos que para que as coisas melhorassem era preciso que a outra pessoa mudasse de comportamento, mudasse isto ou aquilo ou aquilo outro, não nos apercebemos que, se calhar, de alguma maneira, se nós mudarmos, por reflexo, a outra pessoa vai mudar. Portanto, em vez de esperarmos que a outra pessoa mude, podermos ser nós a mudar. E quando isso acontece, inevitavelmente há transformações. Podem não acontecer logo imediatamente, não é? Pode não ser logo no primeiro dia, nem na primeira hora, pode não ser na primeira semana, nem na segunda, nem na terceira, mas vai haver uma altura em que as coisas vão mudar. Porque isto é uma coisa que eu tenho, que tem sido uma contemplação para mim, não especialmente nestes últimos meses, mas tem sido uma contemplação para mim, se calhar nestes últimos anos, e tenho-me dado cada vez mais conta de que, na verdade, claro que todos temos um caráter, mas a forma como nós nos comportamos em relação às pessoas varia imenso consoante o tipo de relacionamento que temos com elas. Eu não estou a falar de se é um relacionamento romântico ou se é um relacionamento de pais para filhos. Não, com a própria pessoa, com a energia da outra pessoa em relação à nossa. É mais fácil quando já tivemos, por exemplo, vários relacionamentos íntimos, podemos nos aperceber, se tivermos alguma sensibilidade e capacidade de observação, claro, aí voltamos à mesma questão, podemos às vezes aperceber-nos que realmente não somos a mesma pessoa com uns e com outros. E provavelmente acontece a mesma coisa com a outra pessoa. Portanto, é verdade, por exemplo, os nossos filhos olham para nós como pais, não olham para nós como outros seres humanos. Não nos veem como os nossos amigos nos veem. Não nos veem como os nossos pais nos veem. Não nos veem como os nossos colegas de trabalho. E estava a falar há bocado com uma amiga que me estava a dizer que ela não tinha assim uma boa opinião do pai. E quando o pai faleceu, ela foi ao funeral e ouviu o que os colegas de trabalho do pai diziam sobre ele. É uma pessoa tão bondosa, tão gentil. Ela disse, bom, mas eles não devem estar a falar do meu pai, com certeza. Devem-se ter enganado, só que estou no sítio certo, não é? Porque é assim mesmo, não é? É assim mesmo. Uma pessoa, cada um de nós comporta-se de maneira diferente com diferentes pessoas. E cada um de nós é visto pelos outros de maneira totalmente diferente. Nenhuma pessoa me vê ou vos vê, nenhuma duas pessoas vos veem da mesma maneira. Então isto significa que se eu estou a ver uma determinada pessoa de uma determinada maneira, essa pessoa que eu estou a ver só existe para mim. E por conseguinte, se eu conseguir mudar a maneira como eu a vejo, ela modifica-se. E ela só existe para mim e ela reflete aquilo que eu vejo nela, ou aquilo que eu projeto em cima dela. Se quiserem, para aqueles que estão mais familiarizados com isto é pura e simplesmente o reflexo da interdependência. E de uma certa maneira, de nós termos este potencial, podemos lhe chamar vacuidade ou plenitude, não interessa, mas termos este potencial, nós somos mais que multifacetados. Realmente cada um de nós manifesta-se de maneira totalmente diferente, consoante quem está a olhar e a forma como nós nos relacionamos com essa pessoa. Então, isto dá uma certa margem, ou dá muito mais margem para nós percebermos o poder que nós temos para transformar um relacionamento que é difícil. Porque a pessoa que nós temos na nossa frente e com quem nós nos relacionamos, uma parte dessa versão dessa pessoa é responsabilidade minha. Sou eu que crio.
é a dinâmica entre nós, podemos dizer assim também. É a dinâmica entre nós que cria. É um bocado como, eu às vezes dava este exemplo e acho que é um bocadinho assim, é um bocado como pôr duas cores juntas, sabem? Um, às vezes temos duas cores que separadamente até são muito bonitas, e depois quando as juntamos não ficam nada bem. E pelo contrário, às vezes temos duas cores que em si não são assim muito bonitas ou muito luminosas, mas que se bonificam, não é? Que se bonificam quando se juntam. E a mesma acontece com as pessoas. Às vezes as duas pessoas que até são boas pessoas, não é? Juntam-se e por alguma razão despertam uma na outra, não necessariamente a parte pior, não sei se é pior, se é melhor, mas despertam uma na outra as suas feridas, os seus pontos sensíveis, sabem? E de maneira que tornam-se muito reativas uma à outra, de uma forma que se calhar não eram ou não seriam com uma outra pessoa que não tocasse naqueles pontos sensíveis. Então, quando percebemos um bocadinho tudo isto, e estou-vos a dizer tudo isto, e sugiro que observem, se calhar não tanto nos vossos relacionamentos, porque às vezes não é tão fácil quando se trata de nós próprios, não é? Mas observem à vossa volta, por exemplo, certos amigos que conhecem já há mais tempo, que viram sozinhos, que conheceram sozinhos, depois conheceram numa determinada relação, e depois conheceram noutra, e inclusivamente ao longo do tempo, veem como eles podem ser pessoas diferentes em determinados relacionamentos. No relacionamento A, B, C, ou relacionamento de trabalho e por aí fora. Não é? E compreender que quando nós temos um problema de relacionamento com alguém, uma parte do problema vem de nós. Não é uma coisa que nós vejamos com facilidade, porque obviamente não temos a mesma capacidade de olhar para nós com o distanciamento que temos de olhar para outra pessoa. Portanto, não é nada que seja fácil de ver, mas é uma certeza. É uma certeza, porque cada um de nós vê os outros, e especificamente uma dada pessoa, a versão da pessoa que eu vejo é a minha versão. E a versão do meu vizinho do lado, a versão de uma outra pessoa, a versão daquela pessoa para outra pessoa é diferente. E por conseguinte, quer dizer que na maneira como eu vejo e interajo com essa pessoa, uma parte disso é minha. Sou eu que projeto. E por conseguinte, sou eu também que posso modificar. E isso é. E aí, essa parte que eu posso modificar unilateralmente. E por conseguinte, eu posso começar a lidar com essa pessoa de uma forma diferente e que vai desencadear uma resposta diferente. E quando der por isso, a relação está transformada. E é aí que entra eu acho que esta compreensão, quando deixa de ser apenas uma mera compreensão intelectual, e arregaçamos as mangas e começamos a pô-la em prática, é extremamente importante e é extremamente interessante. E percebemos realmente porque é que os mestres budistas dizem que o mundo é criação nossa, não é? Não é criação nossa no sentido em que estas paredes não existem, sou eu que as projeto, não é nesse sentido, mas é criação nossa no sentido em que tudo aquilo que eu vejo e tudo aquilo com que interajo, há uma parcela de mim nessa relação. Há uma parcela de mim na harmonia ou na desarmonia do meu relacionamento com as coisas, até comigo, não é? Se eu for muito brusca, se eu for muito defensiva na maneira como lido com as coisas, elas respondem. Se eu tratar mal uma máquina que seja,
um carro, um telemóvel, um computador, se eu for, se eu tiver gestos bruscos, etc., as coisas reagem em função. Não estou a dizer que as coisas têm reações, mas é a minha própria energia que me volta, não é? Que volta, que ricocheta. É? Não existe o verbo, mas pronto, perceberam? É a minha própria energia que volta. Então, o mundo que nós vemos e o mundo que nós experimentamos é o ricochete daquilo que nós enviamos. E, por conseguinte, se queremos que o mundo que nós vemos e que nos vem dos outros, das coisas, da vida, etc., mude, temos que começar a ter mais atenção ao que é que estamos a enviar. E claro que as coisas não são simples, claro que nenhuma verdade é absoluta, claro que há muitas nuances e tudo mais, mas percebem a ideia, não é? Outra coisa que eu acho que é importante nesta coisa, e realmente é uma mudança bastante grande de perspectiva, porque quando nós pensamos em relacionamentos, especialmente relacionamentos amorosos ou relacionamentos íntimos, há muito esta noção, até porque o ser humano é gregário e, portanto, viver sozinho, isolado, não é para toda a gente, nem toda a gente gosta. E também porque na sociedade a ideia do casal como sendo a célula da base da sociedade está-nos na massa do sangue, não é? Também não vivemos assim isolados em apartamentos assim há tanto tempo. Na história da humanidade vivemos muito mais tempo em tribos, não é? Rodeados de pessoas, até para a nossa sobrevivência. Então, a ideia de viver acompanhado é uma ideia que nos é muito próxima, muito natural, digamos assim. Mas aquilo que nos leva a tentar procurar um companheiro ou uma companheira é a ideia de, como tudo na vida, aliás, como tudo o que nós fazemos, é sempre aquela ideia de procurar a felicidade, não é? Então as pessoas juntam-se muitas vezes quando nesta busca de felicidade através dos relacionamentos, as nossas expectativas e particularmente na nossa sociedade moderna, as nossas expectativas em relação àquilo que uma pessoa nos pode trazer são muito elevadas, não é? Esperamos dela praticamente tudo, que todo o bem-estar, que a companhia, o bem-estar, o suporte, a atenção, as, as, as orquídeas no dia dos namorados, é todas essas coisas. E, portanto, as nossas expectativas são muito elevadas, mas é sempre em termos do que é que podemos ganhar ou do que é que essa pessoa, ou que bem-estar é que essa pessoa nos pode trazer. E e quando temos essa visão, às vezes funciona, e ótimo, ainda bem, porque é também suposto que isso aconteça e que as pessoas se tragam algum apoio, algum bem-estar, etc. Mas, para além disso, e se calhar como uma visão que talvez possa ser mais interessante, é perceber que os relacionamentos são excelentes campos excelentes laboratórios de experimentação e de melhoria do nosso treino espiritual. E mais uma vez, não estou a falar também, claro, mas não estou a falar necessariamente de atingir a iluminação ao estado de Buda, mas treino espiritual no sentido de aprendermos a ver-nos como somos, aprender a trabalhar sobre as nossas emoções, desenvolver a compreensão, a tolerância, a paciência e tudo mais, não é? Porque, obviamente, de uma certa maneira, quando vivemos sozinhos, sim, algumas pessoas dão-se lindamente, outras pessoas
gostariam de ter um pouco mais de conversa, alguém com quem conversar, ou alguém para aquecer os pés no inverno, né? A partir dos 75 é o desejo de qualquer um. Um pouco de companhia, né? Pronto, essas coisas assim. Mas o facto de termos alguém que espelha constantemente, sabem? Que espelha constantemente ah, a energia que estamos a irradiar para o mundo é cansativo às vezes, difícil muitas vezes, mas pode ser extremamente, ah, se estiver nessa situação, pode ser extremamente interessante e útil, não é? Porque, sabem, quando nós começamos a envelhecer e quando envelhecemos sozinhos, há uma série de manias que se instalam, não é? Sei lá, eu arrumo os copos no armário virados ao contrário, para não ganharem pó. Mas outra pessoa arruma os copos no armário virados para cima, porque assim é só pegar. Qualquer coisa. Eu tenho a minha lógica, a outra pessoa tem outra lógica, e somos capazes, às vezes, à medida que o tempo vai passando, e se vivermos sozinhos, acabamos por ter todas estas manias, e basta que alguém venha à nossa casa e arrume o copo ao contrário, assim ficamos logo incomodados. Então, o facto de termos pessoas por perto que nos dão como que são o tal reflexo que eu disse, né, há bocado, que nos dão um pouco o feedback, que nos dão, que reenviam a imagem ou reenviam a energia que nós estamos a emanar, é às vezes extremamente útil para nós nos apercebermos, mas afinal o que é que eu estou a emanar, o que é que eu estou a enviar, o que é que eu estou a projetar, o que é que eu estou a irradiar, sabem? Isto não quer dizer que as outras pessoas também não estejam a irradiar coisas, óbvio, claro que sim. Mas o nosso papel, ou aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos, onde nós podemos agir, é sobre nós próprios e não sobre os outros. Nós passamos a vida a tentar mudar as outras pessoas, particularmente nos relacionamentos, particularmente as mulheres, que casam com o homem errado, dizendo não faz mal, ele depois muda, não é? E, havia um amigo meu que dizia o casamento é assim, ela passa 20 anos a tentar mudar-te. O problema é quando tu mudas, ela deixa de gostar de ti. Não sei se ele tem razão. Era uma visão muito masculina do casamento. Mas não deixa de ser verdade. Eu acho que os homens não têm essa coisa de casar com uma mulher a pensar que a vão mudar e que, portanto, depois deles a terem mudado, vai ser a mulher ideal. As mulheres, sim, têm um bocado essa esperança, ou não sei, esse projeto de vida de dar os homens. Mas, portanto, podemos passar uma vida inteira a tentar mudar a outra pessoa, quando na realidade, e isso é um objetivo inatingível. Às vezes há pequenas coisas que podem mudar, mas não podemos contar com isso. Mas mudar-nos a nós próprios, embora difícil, é possível. Está nas nossas mãos. Então, acho que viver com alguém, e agora particularmente viver em confinamento, transformou tudo isto ainda, ou amplificou tudo isto. Portanto, todas as dificuldades que eventualmente estamos a passar, não quer dizer que estejamos, porque para algumas pessoas tem sido fabuloso. É? Falei há pouco tempo com alguém que dizia, o confinamento para mim foram as melhores férias em família que me podiam ter acontecido, não é? Adorei estar com os meus filhos, adorei estar com o meu marido, era aquela coisa que eu sonhava, mas que nunca pude ter, porque nunca conseguimos passar tantas férias juntos e agora podemos finalmente. Portanto, não quer dizer que toda a gente tenha tido problemas, mas se tivermos, isso resulta do facto desta situação ter amplificado, não é? Todas estas pequenas arestas ou todas estas dificuldades, e tem também como efeito, no fundo é uma espécie de retiro, de retiro espiritual, tem como efeito pôr-nos diante
das coisas sobre as quais temos que trabalhar. E, e, e uma vez que quando chegamos realmente à conclusão, não apenas porque ouvimos alguém dizer num ensinamento, numa palestra, ou lemos o que o Buda disse, ou alguma coisa assim, não apenas por isso, mas põe-nos perante a experiência direta, a experiência direta do quão importante é trabalhar sobre a nossa mente, porque é ela que cria uma grande parte da experiência do mundo que cada um de nós tem. Ou seja, é a nossa mente que é responsável por uma grande parte do sofrimento ou da felicidade que cada um de nós experimenta. Percebemos que é mais importante trabalhar sobre a nossa mente do que certificar-se que todas as circunstâncias à nossa roda estão controladas ou são positivas. Primeiro, porque nós não controlamos nada, e a prova disso tem sido estes últimos meses, né? Todos os planos que nós tínhamos para 2020, inclusivamente para 2021, se é que tínhamos planos para a tão longo prazo, todos esses planos foram à vida, não é? Portanto, nós não controlamos rigorosamente nada e também não conseguimos controlar ou transformar as situações e as circunstâncias, portanto, e as pessoas, não é? Então, uma coisa que está ao nosso alcance é trabalhar sobre nós próprios e, em última análise, é o mais importante, porque independentemente das situações, eu posso estar bem, posso não estar feliz aos pulos, mas posso estar bem numa situação mais difícil, como posso estar mal numa situação aparentemente ótima. Não é? Quantas pessoas não discutem e vivem uma espécie de pequenino inferno durante as férias, por exemplo, quando finalmente conseguiram ir àquela ilha longínqua onde sempre sonharam, mas por alguma razão não se sentem bem lá. Ou tiveram uma discussão com a pessoa com quem foram, ou qualquer outra razão, porque nós realmente levamos o nosso inferninho connosco, onde quer que vamos, e é por isso que o mais importante não é o sítio onde estamos, não são as situações em que estamos, mas sim o nosso paraíso ou o nosso inferno pessoais, e é por isso que é tão importante trabalhar sobre a nossa mente. Portanto, acho que claro que há muitas coisas e muitas situações diferentes, e isto que eu estou a dizer é muito genérico. Mas para mim, um ponto que é realmente fundamental e que pode verdadeiramente transformar transformar os nossos relacionamentos é quando nós, de facto, percebemos a nossa participação. E percebemos também que, mesmo a forma como nós vemos a outra pessoa é inteiramente, não inteiramente, pronto, mas quase inteiramente subjetiva. Somos nós que a vemos dessa maneira. Ela é assim para nós, aos nossos olhos. E por conseguinte, há uma responsabilidade ou uma participação, se quiserem, nossa, para a qual nós não temos consciência, mas que é determinante na forma como nos relacionamos com a pessoa, quem quer que ela seja. E por conseguinte, quando nós percebemos isto, percebemos que temos muito mais capacidade para transformar qualquer relacionamento unilateralmente, porque nunca é unilateral. Se eu transformar aquilo que envio, vou naturalmente transformar aquilo que recebo. E assim a relação se pode transformar. E obviamente que a grande ferramenta, a ferramenta essencial para esta transformação é a consciência, é estar presente, estar atento. E depois, naturalmente, claro, por cima disso, podemos e devemos, tanto quanto possível, juntar a compreensão, a comunicação,
a tolerância, a bondade, simplesmente. O compreender que é tão mais agradável, não é? Estar em harmonia com as pessoas do que estar sempre a discutir. Mas, ao mesmo tempo, claro, temos que também ser capazes de ter o equilíbrio, não é? Porque o que eu estou a dizer também não é necessariamente para alcançar essa harmonia, fazer coisas ou ter atitudes que como é que eu ia dizer? Ter atitudes em que para aceitar atitudes de falta de respeito ou de violência, essas coisas, óbvio, isso aí já estamos um bocadinho fora daquilo que eu estou aqui a falar, mas porque são casos mais extremos. Portanto, não significa que eu tenha que aceitar tudo, mas encontrar esse equilíbrio, encontrar essa harmonia. E se não houver outra maneira de o fazer, tentar começar por fazê-lo unilateralmente, sem necessariamente, a não ser que a outra pessoa esteja na mesma onda, como dizemos, né? A não ser que a outra pessoa esteja na mesma onda, não precisamos de esperar que essa pessoa desperte, que essa pessoa compreenda, que essa pessoa também veja as coisas da mesma maneira que nós. Não é preciso. Podemos começar nós. Podemos começar pelo nosso lado, unilateralmente, a tentar mudar o nosso comportamento. E como eu disse, ser um pouco mais compreensivos, perceber que a forma como eu vejo a pessoa é a minha versão, que a forma como a pessoa me vê é a versão dela, não é? E tentar encontrar um equilíbrio, uma harmonia, estar sempre muito atento quando quando existe este estilo de mecanismos automáticos em que as pessoas entram, como eu disse, parece que entramos nos carris e é como um túnel, não é? Não há saída nem para a esquerda nem para a direita, estamos num, num, num caminho que foi tão trilhado que é automático, não é? Quando nos vemos a entrar por aí, ter um momento de consciência, aquele momento aquele momento em que tomamos alguma distância em relação a isso e vamos por um caminho diferente. E essa é a maneira de evitarmos os vícios do relacionamento. Claro que cada ser humano já é tão complicado, quando multiplicamos essa complicação por 2, as relações são obviamente dinâmicas e energéticas extremamente complicadas. Não é? Nada é simples, nenhuma disto que eu disse é uma verdade absoluta, nem sequer se calhar uma verdade, mas são as minhas reflexões que espero de alguma maneira possam ser úteis, trazer alguma dica ou dar alguma ideia de alguma coisa que possam experimentar, se têm algum problema ou se conhecem alguém que tenha algum problema. E era isso que eu queria dizer hoje, no Dia dos Namorados, porque realmente quando 2 seres humanos se encontram e se dão bem e conseguem, e mais ainda eu diria mesmo que se não se derem bem automaticamente, mas se houver razões válidas, se houver suficiente amizade, amor, compreensão para trabalharem juntos, para trabalharem consigo mesmos, para fazerem com que uma relação funcione, eu acho que o resultado ainda às vezes pode ser ainda mais interessante do que quando existe um entendimento espontâneo. Pronto, era isso. Era isso que eu vos pensei em vos dizer hoje. E como disse, espero que alguma das coisas que eu disse hoje
possa ser útil de alguma forma. E pronto, bom dia dos namorados. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Até breve. Muito Obrigada. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, até amanhã. Tchau. Até amanhã. Obrigada.